Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Você viu que deu um probleminha no nosso som? Tá dando, na verdade. E não é normal. Primeira vez que acontece isso, então dá pra gente saber sobre o que nós vamos falar nessa noite. Trata-se de batalha espiritual. E a batalha espiritual, ela começa no campo, ela começa na quarta dimensão. Ela começa em uma dimensão espiritual. Já está falando batalha espiritual. Primeiro ela começa em uma dimensão que nós não vemos, até que você tenha uma evolução espiritual ao ponto de Deus conceder para você que os seus olhos se abram, ou você nascer já assim, com esse dom. Por exemplo, as crianças, elas conseguem enxergar. Até uma determinada idade, ela consegue identificar espíritos, ela consegue ver, porque do grau de pureza. Mas vai chegando aquele velho conhecimento que chegou para Adão e Eva, e os olhos foram sendo fechados. Ou seja, quando nós vamos chegando em uma fase de criança, que nós conseguimos ter agora um discernimento diferente, que nós conseguimos entender algumas coisas, nos ensinam a ser incrédulos, nos ensinam a nós não acreditarmos nessas coisas. Então, a batalha ela existe. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo, no livro de Efésios. O capítulo é de número 4. Vamos lá. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Efésios 4, verso de número 26. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Efésios 4, 26 está escrito assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá, coloque a sua Bíblia no teu assento. Você que pode. Feche os seus olhos nesse momento. E eleve o seu pensamento a Deus nesse momento. Aleluias. Vamos lá. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Deus. Deus, nós te louvamos, nós te amamos, Pai. Nós não aceitamos ser atingidos pelos ataques do reino das trevas, ó Pai. Pai amado, nós queremos, Pai amado, ser elevado aos níveis de adoração, a níveis de glória a qual o Senhor tem guardado para nós, Senhor. Que nós consigamos, ó Pai, atingir os lugares que as nossas famílias não conseguiram atingir, meu Deus. Pai, nós pedimos, Senhor, que o teu cabode, que a tua unção, que a tua glória venha sobre nós de maneira poderosa, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar?
Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. O que fazer quando você está sob um ataque espiritual? Essa é a principal coisa que nós queremos saber nesse exato momento. Eu não sei como é que você lida, eu não sei no que você acredita, eu não sei no quanto você acredita, mas eu gostaria de falar para você nessa noite que você está em uma guerra espiritual. Você acreditando ou não, você está em uma batalha espiritual. Você querendo ou não, você está em uma batalha espiritual. Imagina você acordar um dia e você encontrar alguém com um revólver na sua cabeça. Imagina você acordar um dia e encontrar alguém com uma metralhadora na sua cabeça. Como é que você reagiria a tal situação? Talvez você ficaria em choque, talvez você não teria reação alguma, ou talvez outros tentariam correr de alguma maneira, mas quando saísse para correr, iria ver que está todo cercado. Se os seus olhos espirituais se abrissem, você ia identificar exatamente que você está vivendo isso o tempo todo. O tempo todo o reino das trevas ele está com armas apontadas para nós. O tempo todo ele está com lanças apontadas. O tempo todo ele está com um tipo de armamentos, com um tipo de coisas para que nós, de alguma maneira, não demos o devido resultado. Pessoal, mesmo com a falha, vocês estão conseguindo me ouvir? Então, beleza, vamos lá. Então, vamos continuar. É algo tão doido que eu pedi para fazer um teste ali e na mesa não está dando esse problema. Ou seja, então depois você vai conseguir ouvir com clareza no YouTube. Amém? Ou seja, nós estamos dentro dessa batalha. E quando essa batalha ela vem na nossa direção, o que acontece? Nós ficamos travados em várias áreas. Áreas financeiras, áreas emocionais, áreas físicas. Como áreas físicas? É quando o seu corpo fica debilitado de alguma maneira. Principalmente as suas articulações. Principalmente a sua coluna. É claro que existe problemas de saúde, amém? Eu quero que vocês entendam isso. Mas também existem os ataques, são aqueles do nada que chegam sobre você, para que te paralise, para que deixe você cansado, para que deixe você sem desejo de ter um projeto, de realizar os projetos, sem que você tenha desejo de você criar, de você sair daquela instância onde você está, de você sair daquele patamar, para que você fique ali como se fosse um lugar de segurança. Mas, quando você consegue identificar que você está sendo atacado no financeiro, é como atacado no financeiro? Às vezes não é sobre quanto você recebe, às vezes não é quando você recebe ou se você não recebe, mas é como se nada fluísse, é como se tudo ficasse trancado, é como se sabe, tem pessoas que antes recebiam, digamos aí, a inflação está alta, é claro, mas digamos que antes tinha uma pessoa que recebia uma certa quantia de dinheiro. E hoje ela recebe, digamos, 5, 10 vezes mais e continua travado da mesma época, do mesmo modo. Por quê? Porque não é sobre a quantidade que você recebe. Não é sobre o quanto você recebe, mas é sobre a pressão, é sobre como isso está sobre você. Às vezes é pegado na sua saúde. Como na sua saúde? Tem pessoas que não têm, se livra de um problema e começa outro. Que às vezes está com um problema assim, sabe, que parece que não tem cura, não tem jeito. E de repente, ela consegue solucionar, a cura vem, mas de imediato aparece outro problema. Como assim? Tem coisas que você tem que observar, tem coisas que você tem que olhar e entender que não são coisas normais. Problema no relacionamento. E não é só no casamento. É relacionamento entre amigos, é relacionamento entre pai e filho, é relacionamento entre a mãe, relacionamento entre irmãos, relacionamento entre pessoas. Falou de relacionamento interpessoais, é como se você não conseguisse fluir, é como se você não conseguisse ir para lugar algum. Mas é necessário você entender que primeiro essa guerra, ela começa em uma dimensão espiritual. Repetir mais uma vez, para você poder entender. É necessário você entender que essa guerra, primeiro ela começa em uma esfera espiritual, e depois ela se materializa. Primeiro ela começa naquela dimensão onde eu comecei a mensagem falando, onde você não conhece. Eu não sei qual é o seu nível de conhecimento. Eu não sei como é que você consegue enxergar, não sei como é que você consegue ver as coisas. Mas eu digo algo para você nessa noite. Se você quer vencer essa batalha, no campo espiritual, você vai ter que mudar várias coisas primeiro na sua vida física. Tem alguém aqui comigo? A batalha é no campo espiritual, mas você se move como? Você se move fisicamente.
Você tem movimentos, você tem usos, você tem costumes, você tem princípios, você tem dogmas. E tirar agora esses hábitos, tirar agora algumas coisas que você está acostumado e que você não está, ou colocar aquilo que você não está acostumado. Por quê? Ler Bíblia e orar não faz você vencer batalha. Vou repetir mais uma vez. Ler Bíblia e orar não faz você vencer batalhas. Mas os hábitos que você cria, os hábitos que você aparece, que você conhece, quando você começa a ler a Bíblia, é que vai fazer toda a diferença. É você parar de praticar aquilo que é errado e começar a praticar aquilo que é certo. Por quê? Os demônios, eles trabalham de várias maneiras. Tem vários jeitos dele poder vir à nossa direção. E uma das maiores maneiras dele trabalhar é quando ele vem através das legalidades que nós damos, através das brechas que são abertas. E eu quero que você entenda que você foi chamado para você andar em uma dimensão de domínio. Eu quero que você entenda que você foi chamado para você andar em uma dimensão de poder, uma dimensão de glória. Eu quero que você entenda que você foi chamado por Deus para que você represente a matéria de Jesus, para que você represente a identidade de Jesus, para que você represente aquilo que Jesus é de fato. Você consegue entender? Você foi chamado para você expressar a natureza de Jesus, ou seja, vamos ter guerras, vamos ter batalhas, vamos ter vários confrontos, mas todavia, entretanto, porém, nós estamos materializando aquilo que Jesus era, aquilo que Jesus é e aquilo que Ele sempre será: poder, glória, unção. Nós somos chamados para nós organizarmos essa terra. Fomos chamados para ser o remédio dessa terra. Você consegue entender? Jesus olhou toda a terra perdida e Ele veio Ele mesmo e disse: eu vou começar algo aqui para poder reorganizar os campos espirituais, para poder reorganizar aquilo que os homens, aquilo que as mulheres perderam, que é o que? A paz. As pessoas perderam a paz, elas não têm mais noção do que é a paz ou do que não é a paz. Simplesmente elas têm que ficar o tempo todo com o cortisol em alta, assistindo vídeos, assistindo séries, para que ela não conheça nem reconheça as atividades que estão acontecendo em direção dela. Porque de uma maneira ou de outra ela não consegue, entender qual é o propósito dela de vida. Então ela tem que andar em várias dimensões digitais, em várias dimensões de filmes, em esferas, aonde que ela não consegue parar e olhar no espelho e saber o que é que eu estou fazendo da minha vida. Quanto eu caminhei, quanto falta eu caminhar. Porque não é sobre uma conquista de um veículo, não é sobre uma conquista de uma casa, não é sobre uma conquista de uma família, não é sobre uma conquista, seja lá do que for que você sonha, mas é sobre você saber e você fluir naquilo que o Senhor Ele te chamou. É sobre você ter essa limpeza e essa paz de espírito, ao ponto de você ter utilidade para Ele. E é necessário você identificar. Talvez foi algo que você nunca mais parou para pensar. Qual é o seu propósito de vida? Um tempo atrás as pessoas, elas ficavam assim, eu não sei porque eu nasci. Hoje está sendo injetado na mente das pessoas que elas são perdedoras, que elas não vão conseguir chegar a lugar algum, que todo mundo consegue vencer, menos ela, menos a casa dela. Não é mais sobre ter um propósito, mas é sobre tentar identificar que ela está em uma batalha perdida. Mas eu quero que você entenda que isso é uma das maiores falácias, isso é uma das maiores mentiras do reino das trevas contra você. É uma das maiores mentiras que Satanás ele falou e tentou te convencer, e talvez te convenceu, para que você não entenda de fato qual é a tua identidade. Para que você não entenda de fato qual é o teu propósito. Para você vencer essa batalha, é necessário você entender que essa guerra ela começa de dentro para fora. É necessário que primeiro você precisa consertar as coisas de dentro para fora. O que é consertar as coisas de dentro para fora? É você saber aonde estão as tuas emoções. É você saber o que foi que você plantou nos seus últimos anos. O que foi que você plantou nos seus últimos meses de vida? O que é que você plantou nas suas últimas semanas? O que é que você plantou nos últimos dias? E agora você, a partir disso, você entende que a solução é você começar
tratar isso. Com o quê? Com a metanoia, com a mudança de mente. É necessário você mudar isso. Como? Se arrependendo. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, a partir do momento que você identifica, porque não é sobre você neutralizar. Pecado esquecido não é pecado perdoado. Eu quero que você entenda isso. Porque tem algumas coisas que precisam ser alinhadas, tem algumas coisas que precisam ser consertadas, tem algumas coisas que precisam ser colocadas diante do altar do Senhor, para que você possa fluir, para que você possa conseguir estar em alinhamento com a vontade de Deus. É necessário que você levante o altar e ali você coloque aquilo que está travando nos teus pensamentos, aquilo que está travando no teu coração, aquilo que está travando na tua intimidade. Você consegue entender? É o mais difícil. É o mais difícil a ser feito. Por que difícil? Porque isso quer dizer que você vai ter que destronar alguém. Você vai ter que destronar um alguém chamado egoísmo. Você vai ter que destronar alguém chamado orgulho. E eu vou te dizer, o seu subconsciente ele é resistente a isso. O reino das trevas é resistente a isso. Os teus amigos e os teus familiares é resistente a essa mudança sua. Porque estão tão acostumados a ver você degringolando. Estão tão acostumados a ver você perdendo, a ver você sendo uma vergonha. Que eles, quando você resolve ter uma mudança de vida, rapidamente eles têm medo de você se frustrar. Vocês conseguem entender? Está conseguindo o que eu estou dizendo aqui? Você já é uma frustração, ele está com medo de você vencer, começar a vencer. Na verdade, eles acham que vocês não vão vencer. E é por isso que ele já começa a dar doses de desânimos para que você nem comece. Para que você continue no seu estilo de vida. Para que você continue com aquela mentalidade de uma pessoa que nasceu para perder. Mas eu quero que você entenda nessa noite. Vamos lá. Quero que você entenda que você tem um DNA de vencedor. Eu quero que você entenda que você tem um DNA de alguém que foi chamado por Jesus, de alguém que foi chamado para poder mover algo maior. Sabe, quando você conseguir ter uma paz que excede todo entendimento, e nada rouba aquilo que o Senhor te chamou para você fazer. Quando você entende que nada pode te parar, que nada pode te segurar, independente daquilo que você está ouvindo, independente daquilo que está acontecendo fisicamente. Vou falar algo para vocês. É o momento que as coisas elas começam a ser organizadas, é o momento que as coisas ela começam a ser tratadas, porque a partir do momento que você está no meio desses ataques, você tem pesadelos e pesadelos, você vê vultos, você tem um espírito de solidão, sabe aquele espírito que você olha como se ninguém pudesse te ajudar, como se ninguém pudesse te dar a mão. É como se tivesse um mal-estar o tempo todo, como se você precisasse de remédios para dor de cabeça, como se você precisasse de alguns antidepressivos. Porque é como se você falasse uma linguagem que ninguém conhece. É como se você estivesse falando dentro de um lugar e esse lugar que você está é como se fosse uma caixa de acrílico, onde que o som ele não sai, onde que o som não ecoa. É esse nível que você está preso, porque dentro dessa esfera você vai sentir um desânimo. Dentro dessa esfera você vai sentir uma fraqueza extrema. Sabe que é aquela fraqueza que você não tem ânimo para você poder levantar? Você só vai na empresa bater o cartão. Nem o melhor você consegue dar mais lá, porque antes as pessoas olhavam e falavam, como ninguém está conseguindo vender, e mesmo assim ele está lá, está guerreando. Como assim ninguém está conseguindo trabalhar mais, porque está cansado naquela máquina, mas ele está lá dando o melhor, ele tem ideias para poder melhorar, ele está o tempo todo vendo as coisas do ponto de vista diferente, porque era um tempo diferente, mas agora no meio do ataque, e com a fraqueza extrema que vem sobre a sua vida, é como se você apenas batesse cartão, porque não adianta, ninguém está te vendo, não importa o tanto que você já fez, é como se os chefes não reconhecessem. É como se seus filhos não reconhecem, é como se os seus pais não reconhecem, é como se os seus irmãos não reconhecem. Tudo que você movimenta é como se não tivesse nenhuma equivalência. Mas eu quero que você entenda nessa noite.
Satanás, ele tem várias ramificações. Ele tem várias maneiras dele trabalhar. E eu quero que você entenda que nem sempre é o diabo que está fazendo. Vamos lá. Os ataques espirituais nem sempre vêm através dos demônios, mas através dos acessos que ele tem e através daquilo que pessoas com inveja também têm de você. Nem sempre são os demônios, eu quero que você entenda isso. Às vezes as pessoas, elas simplesmente olham para você e vou te falar um negócio. Sabe quem é as pessoas que mais têm problema com você? São as pessoas que estão no mesmo nível que o seu. Quando você cresce, quando você ultrapassa, quando você sai daquele patamar, quando você sai daquele nível de pessoas, eles não será mais um problema para vocês. Porque eles vão dizer bem assim, ele já cresceu demais, não tem por que eu persegui-lo. Ela já cresceu demais, não tem por que eu perseguir ela. É por isso que é necessário você ter leituras de livros bons. É por isso que é necessário você ter a leitura da Bíblia. É por isso que é necessário você orar. Orar e ler a Bíblia não faz você vencer a batalha, mas faz você evoluir, faz você mudar hábitos, faz você enxergar coisas, faz você entender as ramificações que estão sendo lançadas ali na sua vida. Vamos lá. E às vezes são através das legalidades que você dá. Às vezes são através das brechas que Satanás ele vem. Sabe, porque quando você está bem, nada acontece. Quando você está bem com Deus, você sabe que você está bem com Ele. Você sabe que Ele está cuidando de você. Você sabe que tudo que Ele está pedindo a você, você está entregando a Ele. Quando você está nesse estágio, demônios ele não tem acesso a você. É por isso que crente feliz, ele é problema. É por isso que crente realizado, ele é problema. Porque todos os ataques de Satanás a ele é como se fosse uma flecha sem ponta, bate e cai ao chão. As palavras que vêm não desanimam, porque tudo que ele quer é estar bem com Jesus, tudo que ele quer é glorificar o Senhor, tudo que ele quer é adorar, tudo que ele quer é louvar. Não existe tempo para sofrimento, não existe tempo para lamentações, não existe tempo para murmurações. Crente feliz é problema para Satanás, é por isso que ele tem que desanimar, para que o seu senso de crítica aumente, para que o seu senso de insatisfação cresça ao ponto de ninguém mais conseguir te alimentar, ao ponto de ninguém mais conseguir falar algo que toque ao seu coração, que toque a sua mente. Não existe igreja perfeita, certo? Não existe mesmo. Não existe alguém que vai poder te dar um abraço sem interesse. Você consegue entender? A partir do momento que você está bem, a partir do momento que você está bem com o Senhor Jesus, você vai conseguir andar em dimensões que você não faz ideia. Você faz ideia do tanto de ataques que você recebeu? Você faz ideia do tanto de coisas que fizeram contra você? De pragas que lançaram sobre você? Talvez até de feitiçarias que fizeram contra você, mas não te pegou porque você estava bem com Deus. Nada mortífero te aconteceu, nada, porque você estava bem com Deus e aquilo era como se fosse cócegas feita a você. Porque Deus, Ele dá ordem aos anjos ao teu respeito, mas o problema é quando você não está bem com Deus. Eu te pergunto hoje, como você está com Deus? Como Deus está com acesso à sua vida? Como você está com Deus? Fale para você mesmo nesse momento. Faça uma autoanálise espiritual. Se os ataques de Satanás chegar para você agora, quanto ele consegue te alcançar? Quanto ele consegue te pegar? Eu te pergunto nessa noite. E você identificando isso, eu te falo nessa noite. O que é que pode ser feito? Acabei de falar para vocês. Arrependimento. O arrependimento é que vai fazer toda a diferença. O arrependimento é que vai te levar a alguns lugares. É o arrependimento. Não é a leitura da Bíblia, não é a oração. Ei, eu quero que vocês entendam que eu não estou pregando aqui contra a leitura da Bíblia e contra a oração. Porque tem gente dizendo bem assim, eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço tudo o que é necessário, mas a minha vida não muda, mas a minha vida está travada porque falta arrependimento, falta mudança de vida. Leitura da Bíblia não é uma macumba gospel que você leu e agora as coisas começam a fluir. Ler o Salmo 91 por ler não vai te levar a lugar algum. Eu quero que você entenda isso. A Bíblia pode estar lá amarelada,
aberta lá o Salmo 91. Não vai ter diferença na tua casa. Não vai. O que vai fazer a diferença é um coração arrependido e alguém que quer andar com Jesus. Alguém que quer estar com o coração fervendo por Jesus. É você consertar as suas vontades. É você mudar os seus hábitos. Para você entender quando você não está mais amando a Jesus. Você olhar e dizer, o que está acontecendo na minha vida? Porque passamos fases que nós não amamos mais Jesus. Vivemos de fases e fases. Que nós agora não estamos mais apaixonados por Ele. Nós não fazemos questão alguma de cantar canções para poder encher o coração dEle. Nós não fazemos questão alguma de fazer uma oração de agradecimento, de gratidão a Ele. São o quê? São louvores de sofrimento. São orações de sofrimento, de marcas, de mágoas, de dores. Mas não é sobre as dores que você causou, é sobre as dores que causaram em você. Mas eu quero que você entenda nessa noite que você também é um causador de dores. E é necessário você se limpar, você se purificar. Vamos lá. Eu falei sobre ataque de Satanás, falei sobre as legalidades que você entrega. E agora eu gostaria de falar para você, só para a gente concluir, sobre as situações que Deus permite que você passe. Tem situação que Deus ele vai permitir que você passe, ataque que você passe. Apenas para você entender que é necessário você sair dessa fase de estabilidade. Dessa fase que está tudo bem, que está tudo zen. E você vai para um patamar de conhecer ao Senhor. Ele fez isso com Jó. Ele permitiu que os ataques chegassem em Jó. Ele permitiu que os ataques tocassem nos filhos, matassem os filhos de Jó. Ele permitiu que os ataques tirassem toda a riqueza de Jó. Mas no fundo Deus ele estava mostrando para Jó o que ele era capaz de fazer, o que ele era capaz de dar. Porque não é sobre apenas, eu quero que você entenda, não é sobre apenas uma transição de vida passageira. Não é sobre apenas um respirar, não é sobre apenas um conquistar, não é sobre apenas um estar perto. Temos uma eternidade nos esperando. Seus filhos estarão na eternidade com você, os seus pais estarão com você na eternidade. Fecha-se os olhos e abre-se a eternidade. Um dia todos nós estaremos com Ele, não importa quem perdemos. Não importa quão importantes eles são, o que importa é que nós precisamos entender que aí é um nível de intimidade maior, para Deus permitir o que aconteceu na vida de Jó acontecer na sua. Você tem que estar muito bem com Ele, você tem que saber muito bem quem você é. Então, tem coisas, a maioria das coisas que você vai enfrentar são ataques de legalidades que foram dadas, porque tem pessoas que mentem para si mesmo que está bem com Deus. Porque o estar bem com Deus, ela comparando com o irmão tal. Ah, mas o irmão tal faz isso, faz aquilo. Então eu estou bem. Não, é sobre a sua moralidade. É sobre o seu consciente. É sobre a sua moral, é sobre o que você construiu, é sobre o que você quer construir. Arrepender é sobre você corrigir. Alrepender é sobre você consertar. A palavra arrepender não é a simples palavra de um religioso, não. É sobre você entender que tem algo. É como se tivesse uma piscina vazando. E você vai consertar aquele lugar. E às vezes você vai ter o trabalho de quê? De tirar toda a água, de tirar tudo. Vocês conseguem entender o que está acontecendo aqui? Eu não sei se vocês estão conseguindo entender sobre o que eu estou falando nessa noite. Eu não sei se vocês estão conseguindo identificar essa dimensão que nós estamos nessa quarta-feira à noite tão estranha. Eu não sei se você está conseguindo acompanhar o que nós estamos passando aqui nessa noite. Vamos lá. Vou liberar apenas algumas palavras aqui, para a gente encerrar, dos versículos a qual nós lemos. Sobre algumas coisas que o apóstolo Paulo, ele está dizendo, ele está falando para nós. Começa no verso 25, eu li a partir do verso 26. Mas eu vou dar só algumas pinceladas para poder ficar gravado no nosso coração. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Pois todos nós somos membros de um só corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem.
Que ira é essa? Você sabe que ira é essa? Jesus se irou, sim ou não? Jesus se irou, sim ou não? Sim, ele se irou. Mas a ira dele é uma ira diferente, porque é uma ira banhada na justiça. Tem coisas que nós vamos estar irados sim, mas é uma ira que ela vai estar banhada na justiça. Existe ira que é como se fosse uma ira pessoal, é como se você tivesse um desejo de vingança, é como se você quisesse que aquela pessoa pagasse a todo preço, a todo custo. Ela precisa passar mal, ela precisa sentir o que ela fez comigo, ou seja, isso é uma ira que não te faz bem. Isso é uma ira que é uma ira de uma justiça própria, como se você fosse um justiceiro moral. Tem alguém aqui comigo? Dessa ira você não pode deixar você ir dormir com essa ira, porque isso causa o quê? Isso causa cânceres. Isso causa problemas no teu coração. Isso causa amarguras. Isso causa mágoas. Isso causa uma energia tão grande. Se os seus olhos se abrissem, você pudesse identificar o que acontece nesse período, ao ponto de você estar andando, é como se você carregasse uma bola, sabe, com você, de fumaça negra. Uma bola com a densidade, com a nebulosidade, que é como se fosse cobrindo tudo aquilo que você está carregando. É quando você está assim, sobrecarregado, que o Senhor, Ele te chama. Venha a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. É nesse nível de você conseguir chegar nesse lugar. Ele diz, apazigue sua ira. Ele está dizendo, tira do teu coração. Perdoe, libere essas pessoas que te causaram mal. Perdoe essas pessoas que tiraram aquilo que é importante para você. Tem pessoas que te roubaram, tem pessoas que te passaram a perna, tem pessoas que não pagaram aquilo que era direito seu. E essas pessoas é mais difícil de nós liberarmos ela da nossa vida. Por quê? Porque de alguma maneira sentimos aquela impunidade, como se você perdesse as suas forças. Mexeram na sua moralidade, mexeram naquilo que é seu, mexeram na sua honra, e nem é sobre o valor, mas é sobre a confiança, é sobre aquilo que você entregou para aquela pessoa. E você destravar isso no teu córtex sensorial, você liberar isso nas suas pineais, você liberar isso na sua mente, requer uma coisa muito difícil. Sabe o que é? Tem uma diferença entre você orar e você meditar. Tem uma diferença entre você ler a Bíblia e você meditar. Orar e ler a Bíblia não muda nada na esfera espiritual, mas você meditar muda. Você meditar é quando você consegue entrar nas dimensões e você consegue organizar tudo aquilo que está fora do lugar. Porque você meditar 2, 5 minutos, igreja, é como se você tivesse 5 horas aqui, consertando as coisas aqui fora. Você meditar 15 minutos é algo muito diferente. Porque quando você entra em um nível de meditação, por isso que a Bíblia diz, leia esse livro, medite nele dia e noite. Está vendo a diferença? Não se aparte desse livro. Leia, medite, dia e noite, é diferente. Porque na meditação você sabe quem você é. Na meditação você sabe quem as pessoas são. Na meditação você sabe quem é Deus. Na meditação você sabe quem é o reino das trevas. Porque as coisas elas ficam desnudas. As coisas elas ficam completamente visíveis e você consegue enxergar. Agora as coisas se tornam transparentes e você sabe as medidas que você tem que dar para as pessoas. E não é sobre o que elas merecem, mas é sobre o que você tem de fato para entregar. Tem alguém aqui comigo? A meditação ela é completamente diferente. Ela muda a sua vida completamente. O que furtava, não furte mais. O que não é só sobre você apenas pegar um bem gigante, mas tem pessoas que têm problema numa empresa de pegar ferramentas. Tem pessoas que furtam horário de trabalho. Como? Vai lá, corre para dentro de um banheiro e se tranca mexendo no celular. Você está furtando. Você está roubando. Aquele que foi chamado para fazer uma função. Só que aí os outros estão ali fazendo as coisas do jeito dele, no tempo dele. Aí você olha assim, não vou trabalhar sozinho não. Aí você se junta a eles. Você também é aquele que está furtando alguém. Porque tem alguém pagando pelas suas horas de trabalho. Tem alguém aqui comigo?
Às vezes nós não compreendemos o básico. Porque furtar é só, eu nunca peguei um celular de ninguém escondido, eu nunca peguei dinheiro de ninguém. Não é só sobre isso. Não é só sobre isso. A linha é muito mais fina. E para nós concluirmos, eu quero que você entenda quando ele diz assim: não dê lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? Dar lugar ao diabo é sobre você puxar uma cadeira para ele sentar ao seu lado. Toda vez que você resolve no seu íntimo desobedecer, toda vez que você resolve no seu íntimo não fazer aquilo que você foi chamado para fazer, toda vez que você resolve no seu íntimo fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira, no seu controle, no seu tempo, é completamente diferente. E tem pessoas que estão andando, sabe, com a cadeia de demônios, está andando com várias cadeiras sentadas para várias espécies de demônios diferentes, em várias áreas diferentes, trabalhar na vida dele. Então nessa noite, eu convido a você a se purificar. Como? Se arrependendo. Tirando todas as cadeiras da sua sala e deixando uma cadeira única para Jesus. Sim, é diferente, porque quando Jesus ele senta na sua mesa, quando ele te chama a ceiar, ele te chama para um nível de libertação. Ele te chama para um nível de cura. Ele te chama para um nível de liberdade. Ele te chama para um nível diferente daquilo que você está acostumado a viver. Aquilo que você está acostumado a liberar de dentro do seu coração. Eu gostaria de convidar vocês essa noite para nós orarmos. Você que pode, se coloque de pé.